Não sei, Cris, eu acho que essa sala teve umas mudanças, viu? Tanto que a minha sala era 2, passou a ser 1. Teve umas alterações, acho que tem aplicativo, sim. Acho que agora ela já funciona nos celulares. Antes não funcionava, mas eu preciso me informar a respeito. Fico devendo essa informação, tá bom, Cris? Vamos lá. Antes de entrar no nosso assunto propriamente dito, como todos vocês já leram o manual, já sabem do que nós estamos falando, né? A Marion me perguntou aqui para falar sobre ferramentas redes. E como não estava previsto no assunto de hoje chegar nas ferramentas, então eu vou falar um pouquinho sobre as redes, porque provavelmente a Marion deve estar se preparando aí para dar aula, né? Tá bom, gente? Então tá lá. A ferramenta redes, ela quer dizer o seguinte: tudo nessa mesa, é, tudo nessa mesa, Marion, ela funciona como se fosse a mesa psiônica universal. Ah, Marion, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou encaixar a sua resposta dentro aqui do que da apresentação que eu vou fazer, que assim você consegue encaixar na ferramenta redes, tá bom? Mari, você tá dentro da plataforma, matriculado lá na plataforma direitinho? Você tem acesso pela plataforma? Isso. Então, tem um ícone lá dentro do seu curso que está escrito material para impressão. O seu manual está lá. Então, a arte da mesa está arte para impressão. No bloco de baixo tem material para impressão. Aí é outros tipos de materiais. O som pula para dragões. Ah, então, pelo menos, se não tiver, você me avisa, porque pelo menos eu encaixei, tá lá. A Renata depois dá uma olhada lá, Renata. A Renata que cuida ali do cur da plataforma. Sim, sim, manual continua o mesmo, Marion. Imprimir as ferramentas de comandos, mas não tem. Ixi, tá tudo misturado, não tô me entendendo mais nada as perguntas. Ah, tá bom. Então vamos lá. Eu não sei por que que as ferramentas rede não constam no manual. Não sei. Provavelmente o manual tá errado, ou saiu, engoliu alguma coisa, eu não sabia. Eu vou analisar o que que tem de errado no manual e vou consertar, tá bom? Ver se tá faltando alguma coisa. Às vezes eu subi uma versão e arrumei e subi outra e não percebi. É muito comum eu fazer isso, eu sou meia maluca, tá? Então não se preocupem não. Eu vou revisar o manual. Então, Renata me lembra, revisar o manual. A Renata agora me ajuda com tudo, ela lembra de tudo. Tem aqui disco solar e depois do som para os pulo para os dragões. Ok, então vou lá. Anotado, verificar o manual, tá bom? Então esqueça o manual e vamos falar sobre as ferramentas redes na introdução aqui do curso para a gente entender. Aí já falo sobre as ferramentas redes que já vai entender um pouquinho, tá bom, Marion? Pronto, posso começar? Vamos lá. Então, a maioria de vocês conhece, né? Nós temos acho que a maioria de vocês já usa, né? A mesa psiônica universal. É uma essa mesa que vocês estão vendo, que é uma mesa que não tem ferramentas, ela trabalha com arquétipos e com símbolos, né? Então, todas as pequenas bobagens que a gente tem em casa,
que são símbolos, que são recordações, que são coisas importantes, eles passam a carregar em si a informação daquela energia que ela carrega ou daquele símbolo que ele representa. Então, nós pegamos, andamos pela casa e vamos buscar aqueles pequenos objetos que nós guardamos, porque para a gente ele tem um símbolo e eles serão as nossas ferramentas, né? Então, dentro do curso, vocês vão ver como funciona a mesa na cor azul, a mesa na cor coral, tá? E vocês perceber que as mesas não funcionam diferente, é tudo a mesma coisa, né? Tudo igual. Então, eu lancei também a mesa na cor verde e representando a natureza, tá? Porque eu queria alguma ferramenta que mexesse assim de uma forma mais profunda com a natureza, né? Porque é uma conexão muito forte, né, gente? Nós somos parte, né, da natureza, a gente é parte do planeta. Tudo que acontece nas estrelas, no mundo ali, nos astros, influencia a gente como influencia as marés, né? Nós somos nós somos uma parte do planeta, nós somos parte, tanto que quando nós morrermos, fica tudo aqui, né? Então, nós somos bem filhos dessa terra mesmo. E às vezes a gente não toma tanto em atenção essas coisas na hora de trabalhar, né? Quando a gente fala muito de energia. Então, deixamos essa parte mais ligada para o xamanismo, né? Ou aquela coisa de lidar com os elementos. Mas vamos trazer isso aqui no contexto das mesas psiônicas, tá? Então, eu quis trazer uma ferramenta, a mesma mesa no fundo verde, para que vocês tivessem assim, a imaginação de poder trabalhar com foco na natureza. Qual seriam esses focos, né? Gente, uma espécie de um resgate, de uma ajuda energética que nós, seres humanos, podemos, né? A nossa consciência conectada com o todo, com o divino, tem condição de fazer essa emanação de energia também para a Terra, como se fosse uma, uma comunicação, né? Eu recebo, mas eu me comunico, eu sinto, eu integro isso em mim, né? E reconheço todos os seres da natureza, né? Então, nós falamos de elemento, nós falamos de elementais, nós falamos de gnomos, de fadas, de silfos, de salamandras, enfim, nós falamos dos espíritos da natureza, falamos sobre suas representações, sobre os reinos, animal, vegetal, mineral, enfim, nós entramos nessa linguagem assim, que é nossa mãe, né? Que está dentro da gente, dentro do nosso respirar, que está dentro da gente. E às vezes a gente não dá muita atenção para isso. Então, fiz a mesa assim, para trazer essa conexão, para a gente trabalhar um pouco mais com a terra, né? Então, o pessoal que trabalha com a mesa psiônica sabe como é que ativa. Mas, enfim, tudo isso começou depois que eu fiz a mesa psiônica. Então, aqui nós temos a mesa verde, que vocês já conhecem, e se não conhecem, estão sendo matriculados no curso juntamente com essa mesa. Como eu não vou desativar essa mesa, ela vai continuar funcionando, e essa que nós vamos fazer agora é uma mesa que funciona de uma forma diferente, ela está em uma oitava superior, então essa mesa anterior não será desativada, porque ela tem uma função importante, tá? Então, ela tem uma função importante. Então, como essa mesa não vai ser desativada, então, automaticamente, quem é que está fazendo o curso dessa mesa? Quem está fazendo o curso dessa mesa, pelo menos agora nesse mês, está recebendo junto o curso dessa mesa anterior. Inclusive, para perceber como elas funcionam diferente, embora sejam tão parecidas, certo? Então, por enquanto, eu vou manter assim. Não sei até quando, talvez eu mantenha, talvez eu tire, enfim. Mas o que eu queria falar para vocês é tipo assim, que então já que vocês estão nessas duas mesas aqui, essa mesa aqui é a mesa psiônica universal, eu vou deixar dentro da sala de aula de vocês, da plataforma, para vocês baixarem e para vocês fazerem os seus trabalhos também. E como
um bom entendedor, o pingo é letra, então eu vou passar aqui algumas informações que vai dar bastante ideia de como vocês vão trabalhar, tá bom? Então vamos lá. Então, essa é a mesa que foi responsável, né? Quando eu entrei com ela, com o desenho da mesa verde, automaticamente deu um choque com essa, porque a frequência de ambas são muito diferentes, né? Então, acho que nesse meio termo nós temos uma nova mesa, que é a mesa Casa Viva, que eu trouxe para vocês. O que que essa mesa tem de diferente da anterior? A, a, a mesa anterior, ela trabalha como se fosse assim, gente, como se fosse dentro da sua casa, sabe? É como se ele estivesse dentro ali, da sala, do quarto, da cozinha, é como se estivesse ali lá dentro mesmo, sabe? Ela trabalha assim muito próxima à nossa energia. Essa mesa, vocês vão perceber que ela trabalha uma frequência diferente, uma frequência muito diferente. Parece que ela está mais em cima, como se ela estivesse trabalhando em volta da casa, como um todo. Então, se eu quero que vocês percebam a diferença, depois comentam e percebam se tem a diferença, se foi só ilusão minha, né? Mas enfim, tem uma energia bem diferente, não é a mesma mesa, tá? Então, inclusive, quem fez aderência pelo curso tá pagando quase nada, porque a verdade é realmente que eu quero que vocês juntem essas duas percepções, esses dois conhecimentos, tá? Então, como é que isso começou? Então, ali no final do ano passado, nós tivemos a formação de um grupo dos operadores psions, né? Então, foram 10 pessoas que estavam presentes, nós fomos num chalé, enfim, um lugar muito bacana, e a missão daquele dia, no fechamento do curso, normalmente nós temos uma missão, né? Então, a missão do dia era levar conteúdos que tinham a ver com a natureza, porque nós iríamos fazer um trabalho com a natureza. E foi nesse dia que eu levei a mesa verde grandona para a gente poder fazer essa montagem. Seria um exercício de um final de curso, ok? Então, cada um levou os seus objetos, quer dizer, ninguém combinou nada, cada um saiu de casa com os seus objetos, fomos todos para o evento, fizemos muitas atividades, enfim. Essa foi a que eu registrei para vocês. Então, foi montada a mesa psiônica universal por essas 10 pessoas, são 3 mesas que foram montadas, né? E para vocês perceberem os elementos que são ativados na mesa, né? Então, só observem aqui, por exemplo, são as cartas aqui dos anjos da Atlântida, então todos eles trazem imagens dos anjos da Atlântida. Essas garrafas de água foi um trabalho que nós fizemos durante o dia inteiro, que nós ficamos energizando a água, depois tivemos que trocar, foi muito interessante. Trouxemos aqui o globo, trabalhamos com um processo de limpeza de rede. Deixa eu mudar mais aqui. Aqui onde o ancoramento foi propriamente feito, né? Essa imagem ficou sendo representada a Gaia, quer dizer, nosso planeta, ela foi representada, então ela está aqui no centro, quer dizer, todo o entorno é feito para ela, em volta dela, né? Então colocamos aqui os elementos terra, água, fogo e ar. Se fizeram muito presente a energia dos dragões, né? Representado aqui pelos 3 cristais que estão apoiados aqui, os cristais que vieram ali da Espanha, onde foram gravados tons pineais de um curso que eu fiz. Então, quer dizer, tem aí a energia das plantas, em si, da água, do fogo, a informação dos golfinhos, das fadas, dos silfos, de todos os elementais, enfim. É como se fosse ali uma grande reunião. E foram coisas que as pessoas levaram e nós fizemos essa montagem, né? Para ativar essa energia de consciência com a terra, enfim. Aqui é apoiada mais no campo espiritual, tá? Aqui é a energia do arcanjo Miguel, de todos os arcanjos da Atlântida, enfim, representado também pela. Tem aqui o xamanismo, realmente, povo de Sírios, ok?
E depois desse processo, passado um tempo, que não foi na mesma época, isso 5 meses de diferença, tá? Então, vou eu lá agora de montar, né, o processo que a gente vai trabalhar agora. Então, eu fiz uma reunião, né? Então, eu convoquei todos os objetos, todas as coisas que estavam dentro do meu laboratório lá, do meu subterrâneo. Fui lá buscar todos os meus objetos que tinham a ver com o assunto que eu tinha que trabalhar. Então, eu organizei todos eles em cima de uma mesa para tirar uma fotografia para vocês, para servir como se fosse uma bibliografia, ok? Algo por onde vocês irem procurar e se aprofundando, enfim. É uma maneira de apresentar como o trabalho foi feito, né? Então, nós tivemos aqui a reunião que eu me digo é todos os símbolos que estavam dentro do meu poder, que eu juntei para poder, as informações que foram para essa mesa que vocês vão trabalhar. Então, todo esse povo que está aí, que vocês estão vendo, estão lá na mesa. Então, vou apresentar para vocês quem são, tá bom? Depois eu comento sua coisa, Priscila. Vamos lá. Então, alguns livros aqui de literatura recomendada, né? Foram livros que tiveram que ser estudados a fundo para poder ter estrutura, para criar uma estrutura, né? Então, livros bem interessantes sobre geometria sagrada, a mesa psiônica universal do curso Magia da Vida, que é uma mesa exclusiva para quem faz o curso Magia da Vida, que é um curso para criadores de mesa radiônica, quer dizer, onde você vai aprender conteúdos o suficiente para você criar uma mesa radiônica de verdade, né? Não é ficar copiando coisas de internet e dizer que faz mesa. Mas vamos lá, então, já que aprender, vamos ensinar, né? Então, participaram aqui dessa reunião também a mesa psiônica universal. Muitas informações estão gravadas aqui, durante todo o processo de todo o curso da construção, a própria mesa, os florais alquímicos aqui do Joel Aleixo, né? Nova linha de florais do Joel Aleixo, uma linha de florais que eu uso, recomendo, adoro e faço a maior propaganda mesmo, porque são muito bons. Então, eles não podem faltar no meu trabalho, eles estão sempre presentes. Okay? Deixa eu ver o que mais falta isso aqui. E aqui os livros, depois eu tenho a bibliografia ali para vocês com o nome desses livros, que também tem bastante informações de bastante assuntos, bibliografia de onde eu fui buscar os conhecimentos que eu coloquei aqui na mesa para vocês, tá bom? Então, tem os tarôs também ali, dos elementais, tudo material que teve que ser estudado, acoplado, agregado para criar as ferramentas de vocês. Sem contar os cristais aqui embaixo também. Enfim, tinha muita gente nessa reunião. Pausa. Alguém quer perguntar alguma coisa enquanto eu mudo o slide? Ninguém? Ninguém quer perguntar nada, né? Tá bom. Então, o que eu vou... Gente, minha gata tá maluca. Tá pulando no vidro. Fazendo dos bichinhos. Minha gata tá dando. Hoje é o curso da mesa verde. Tá? É porque a mesa verde começa com a MPU. Ok? Então, quer dizer, ela veio dali. Foi dali que ela foi construída. Então, estou apresentando, falando, mostrando a construção de como é que foi feito, ok? Então, já passei por essa parte, estou na segunda fase aqui, aonde eu vou ensinar vocês a fazer o quê? Bom, gente, me diz aqui, quem aqui não sabe utilizar uma mesa radiônica, nunca utilizou, não sabe usar mesa? Todos sabem, né? Muito bem. Então, eu tenho duas hipóteses para vocês agora.
Vamos entrar direto na mesa, ensinando como é que funciona. Vocês já saem daqui operando a mesa, porque eu acho que foi fácil, vocês já devem ter feito. O manual está muito bem explicadinho. Ou vocês querem que eu ensine a fazer prospecção para ambientes? Vamos lá, decidam, faz uma prospecção, ensina a fazer prospecção ou ensina a mesa agora? O outro eu vou deixar para depois. A mesa, ok? Então tá. Então vou fazer o seguinte. A mesa já falou primeiro. Eu pego sempre o primeiro que fala. O primeiro que fala que tá falando alguma coisa, eu pego para ele. Prospecção é. Mas eu vou ensinar. Ainda vai dar tempo de eu ensinar. Se vocês pegarem rápido, dá tempo. Fazer identificação das energias na casa. Então, vamos lá para a mesa, então? Tá bom assim? Então tá. Então, eu vou dar um curso agora rápido, ok? Vou dar um curso rápido dessa mesa. Então, nós vamos fazer assim. Nosso trabalho, então, vai ser diferente. Em vez de eu começar pela introdução, beabá, construir os conceitos, eu vou começar pelo final. Eu vou começar como se eu estivesse já no final do curso, ensinando a utilizar a mesa com os seus princípios já montados. Mas como todos vocês já são operadores de mesa e querem ir direto ao assunto, então nós vamos direto ao assunto e nas outras aulas a gente faz o conteúdo para depois entrar no que tem mais explicadinho por trás, tá bom? Aí a gente vai aprofundando mais depois. Mas vamos começar então pelo final. Vamos lá. Bom, gente, o que que acontece com essa mesa? Por que que ela tem diferente da outra? Essa mesa tem um lugar para você se conectar, tá bom? Então, ela é igual ao azul. Tem um lugar onde você faz a conexão. O teu ponto de quando a gente faz a conexão, a gente faz assim. Primeiro, qual que é a função disso? Por que que eu vou colocando o dedo para buscar um ponto de conexão? Isso aqui, gente, é como se fosse uma sintonia. Sabe uma sintonia fina? É aqui, é ali, é mais um pouquinho, fazendo aquela coisa ficar assim mais bem justinho. A gente chama exatamente isso de sintonia fina. Os mais antigos conhecem, nas televisões tinha, né? A gente tinha aqui um botãozinho, fica mexendo até ajustar o sinal. É exatamente isso, para ajustar o sinal. O que quer dizer isso? A gente vive num mundo de energias, né? A gente vive num aglomerado, num turbilhão de energias. Ajustar o nosso sinal é como se você buscasse o seu ponto de sintonia para aquele trabalho, né? A sua conexão perfeita. Seja isso com o seu eu sou, seja isso com o seu coração, seja isso com o seu anjo, com o seu mentor, ou com o seu planeta de origem, ou com a sua galáxia não importa qual é o ponto de conexão que você faz para você entrar nessa sintonia, né? Então, isso aqui significa exatamente isso. É como se quando você passa o dedo por cima de cada um desses, é como se você estivesse procurando a sua melhor sintonia para aquele momento. Aonde é que está isso? Então, o que que acontece? Nós já aprendemos que o pêndulo ele é um leitor, como se fosse um sensor do que se passa dentro de mim. Então, vamos entender que essa conexão que eu faço, principalmente para trabalhar com as mesas radiônicas, não é algo que está fora de mim, ou algo que está acima de mim, que está no céu, que está no universo.
Sim, está no universo interno. Não na sua mente consciente, que é a pontinha do iceberg, sim no resto total, tá? Então, a viagem que a gente faz é para dentro. Então, não se preocupem muito em determinar o que é isso ou o que quer dizer, porque na verdade não tem o que quer dizer. Isso aqui é uma coisa que está dentro de você e na hora pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser um sentimento, pode ser um pensamento, pode ser uma sensação de segurança. É uma coisa tua, tá? É um leitor assim, qual é o seu melhor ponto para trabalhar? Aí às vezes fala, ai gente, nenhum deu certo para mim. Aí eu pus no meio e deu certo. Aí eu pus dois e deu certo. Eu pus um aqui, outro aqui e deu certo. O que que é isso, na verdade? Por que a dificuldade? Às vezes, gente, a gente está com dificuldade em entrar em sintonia conosco mesmo, né? Para fazer aquelas coisas. Tenta entender assim, é uma sintonia interna para a sua execução do seu trabalho, tá? Então, vamos buscar isso aqui para dentro, mas lembre-se que esse universo interno é o mesmo que está externo, é o mesmo que tem lá fora. Então, é mais fácil você conseguir se comunicar com o que está lá fora, acessando ele por aqui, do que ele necessariamente lá fora. Parece muito mais longe, né? E aqui, não, aqui eu vou buscar dentro de mim o meu ponto de conexão. Então, coloco o meu pêndulo aqui no meu relógio e vou entender que quando ele fizer esse movimento, que é o movimento vertical, isso é uma convenção que eu crio para trabalhar nessa mesa. Então, é uma convenção que a gente está criando agora, ok? Ah, professora, mas eu gosto mais daquela convenção do 100%. Então, tá bom, olha no 100%, não tem importância, tá? É apenas uma sugestão, mas seria interessante se habituar com isso, porque essa mesma maioria das coisas que a gente mede é por aqui. Isso aqui quer dizer o seguinte, é o ponto de encontro, é o ponto do meio, é o ponto de equilíbrio, é o correto, é o ideal, tá? Se a gente colocasse isso numa tabela de Angstrom, lá aqui daria na faixa de 18.500 angstroms. Então tá, mas como eu não estou trabalhando em angstrom nem nada, então eu vou pegar o meu dedinho, vou colocando aqui, faço a minha oração, faço a minha conexão, que pode ser essa que tem aqui no manual, né? É recomendada porque ela é uma frase de poder e ela é uma frase de direcionamento muito bem elaborada. Pode utilizar, mas se você não se identifica, faça do seu jeito. O importante é que seja feito, ok? Depois a gente já vai decorando, né? Então vamos lá. Qual é o meu melhor ponto de conexão hoje ou para trabalhar com esse trabalho? Com esse tal serviço que eu tô pegando agora. Então aqui, ó, não tá muito bom, não. Aqui também não tá muito bom. Deixa eu pegar um pêndulo maior para vocês visualizarem melhor. Eu tô simulando, ok, gente? Não vou fazer com todas as mesas de verdade. Aqui, olha, tá dando pro lado de lá, mas não tá no ponto de equilíbrio ainda. Aqui ainda não. Olha, equilibrou aqui. Para mim tá equilibrando aqui. Então, quer dizer, é nesse ponto que eu vou fazer a minha conexão. Então, eu vou rodar o meu pêndulo aqui, né? Minha consciência escolhe conexão com a minha divina presença, que a sabedoria flua naturalmente e dessa forma eu possa cumprir a minha missão. Eu sou ativar a conexão com a divina presença de Régia Prado. Aí agora é tudo normal. Espero meu pêndulo atingir a minha convenção. Eu vou usar a minha convenção normal agora, ok? Aquela que eu quiser. Pode ser assim, pode ser assim, pode parar. Para quem está chegando agora, por exemplo, a Renata, o que, que é atingir uma convenção? Quer dizer que é o que você combinou com o seu pêndulo, qual o movimento que ele vai fazer quando aquela coisa estiver pronto. Então, você combina que ele vai fazer assim, quando estiver pronto, ele vai responder assim.
Se você combina que ele vai parar, quando ele estiver pronto, ele vai parar. E você sabe que já foi, entendeu? Que já conseguiu, emanou aquela energia, já conseguiu despachar, entendeu? Faço a minha conexão aqui. Eu vou voltar para depois arrumar o vídeo para tirar esse comentário, ok? Minha consciência escolhe conexão com a minha divina presença, que a sabedoria flua naturalmente e dessa forma eu possa cumprir a minha missão. Eu sou ativar a conexão divina de Régia Prado. Muito bem. Agora que eu estou conectada, é que eu vou pedir permissão para atuar com a mesa. Se eu tiver permissão, aí é que eu vou fazer a conexão com o local. Então, vocês percebem que nessa mesa muda um pouco, né? Antes eu poderia já fazer a conexão com os dois e depois pedir permissão. Agora não, eu faço a minha conexão. Peço permissão. Se eu tiver permissão, aí eu faço a conexão com o ambiente. Aonde eu vou pedir permissão? Eu vou pedir aqui nessa florzinha, ok? Então, pego aqui e pergunto: é divino interferir na energia desse móvel para tal situação? Se deu que sim, agora eu posso perguntar qual a ferramenta que eu preciso. Aqui não tem erro nenhum, gente, porque essas ferramentas escolheu, manda, não tem frescura. Tá aqui, ó. É só rodar e fazer o comando. E você não precisa nem se preocupar com o portal, vai passando em todos os portais, vai passando em toda a mesa, tá? O pêndulo. Quando você estiver imitando. E cada vez que você passa num portal, você imagina, você comanda, você determina. O que essa mesa tem de diferente da outra, vocês podem perceber que aqui tem uma casinha. Essa casinha, ela é a coluna búdica, tá? Que vocês conhecem da outra mesa. Ela é a ferramenta coluna búdica. Então, aqui, com essa casinha, com o Miguel que está aqui embaixo, ele automaticamente, quando você coloca o testemunho da pessoa aqui, da casa aqui para funcionar, o que acontece? Ele já começa o processo de instalação da coluna búdica. Então, mesmo você fazendo, enquanto você está fazendo um trabalho aqui por fora, a coluna búdica está sendo instalada e o processo está acontecendo. Até meio como se ele tivesse automatizado aqui, tá? Então, esses pontos estão conectados, tem toda uma frequência, tem toda uma espiral que trabalha aqui por dentro, fazendo essa coluna búdica. Esse processo agora é automático. Quando vocês perceberam que aqui a estrela não é mais de 5 pontas, é uma estrela de 6 pontas. A estrela de 6 pontas, ela sugere o equilíbrio. E aquela de 5 pontas, ela sugeria o ser humano, né? O ser humano e suas ferramentas. Então, aqui, embora pareça igual, não é. Ela sugere exatamente o equilíbrio. O que está em cima é o que está embaixo. Que nós temos total consciência que nós somos apenas projeção do que está em cima. Somos apenas sombra, né? Quanto às ferramentas, o que acontece com as ferramentas? As ferramentas, muitos símbolos que nós utilizamos já são símbolos que nós já conhecemos, né? Só que a diferença aqui, qual é? É apenas o símbolo que eu utilizei o mesmo, porque já estava utilizado uma egrégora. E como todo esse trabalho é feito em cima de símbolos e signos e de mitos, então o que acontece? Esse símbolo já tem uma força muito grande, então eu uso ele como ícones para conectar qual é a nossa ferramenta. Então, por exemplo, cada um desses símbolos, eles têm um universo dentro deles. Não é uma ferramenta, é um universo de informações e de forças, um universo de uma inteligência diferente, de uma inteligência centralizada em todo. Seria mais ou menos isso. Eu não sei se as palavras explicam, mas é isso. É um universo de
de uma série de coisas que está lá dentro. Por exemplo, quando eu pego aqui o universo do reino vegetal, né? São todas as coisas que você pode considerar que nasce da terra. Todos os tipos de vegetais. Então, nós temos um reino inteiro aqui. Nós temos um reino, né? Aqui dentro dos 4 alimentos, nós temos exatamente todo o universo dos 4 alimentos, tanto nos seus signos, quanto nos seus símbolos, quanto nos seus arquétipos e nos seus elementos. Terra, água, fogo e ar. É todo o universo. Os seus representantes, né, que são os silfos, as salamandras, as ondinas, enfim, todo o mundo espiritual também. Então, é todo o universo que contém aquela informação, estão todos dentro deles. Então, por exemplo, aqui no mineral, né? O cristal, que é o símbolo do cristal, ele representa todo o universo mineral, sutil, denso, informacional, toda a consciência ligada ao mineral. Então vocês percebem que as ferramentas, elas tomam uma proporção muito maior. Eu não estou mais emitindo uma frequência, eu vou observar um reino a trabalhar. Já ouviram falar em Theta Healing? Alguém aqui pratica Theta Healing? Alguém aqui pratica Theta Healing? Vocês vão fazer Theta Healing com essa mesa. Quem não, Theta Healing. Isso é uma técnica. Então, o que a gente faz? Quando nós estamos fazendo isso, nós estamos trabalhando igual a técnica Theta Healing. É a mesma coisa. Entenderam? É muito bom. Não estou vendendo curso de ninguém, não, mas um curso de Theta Healing. Não precisa nem fazer um curso, leia o livro. Tem um livro. Compra o livro e lê, é igual ao curso. Muito bom. O Theta Healing, gente, ele faz com... É exatamente isso que eu estou explicando. Funciona igualzinho. Eu chamo de visualização criativa. O Theta Healing traz a visualização criativa com o nome de Theta, porque a autora ela faz uma projeção para os universos que estão muito acima da gente. A gente se encontra com Deus, né? É como se você subisse a sua consciência, subisse, rompesse todas as atmosferas, todos os universos, todas as galáxias, até você se encontrar com o divino. E a partir do divino, você está ali observando como ele trabalha, como os universos trabalham. Então você olha e você determina, né? Quer dizer, como se você visse tudo aquilo trabalhando. Ah, então, por exemplo, é visualização, gente. Imaginem, por exemplo, não estou mostrando a mesa, não faz sentido ficar lá, né? Imaginem, por exemplo, um monte de peixe na praia e as gaivotas chegando. É fácil imaginar, né? Porque são cenas que a gente já tem na mente, a gente já assiste nos vídeos, ou às vezes até faz parte do nosso cotidiano. Imagina uma outra cena comum, por exemplo, que você tenha um trânsito. Imagina uma cena daquela fila imensa de trânsito e você parado ali. Imagina. Mas não lembra, imagina. Imagina, não lembra. Agora pega naquela fila assim, onde tem aquela imensa, e coloca um gato em cima da fila. Imagina. Entende? Você pegar uma lembrança, uma informação e transformá-la com a sua imaginação criativa. Então você não vai alterar, você vai observar como esses reinos funcionam. Então você passa a ser aqui agora uma observadora dos reinos. É como se você olhasse como as fadas trabalham, se você olhasse como os dragões trabalham, se você olhasse como os minérios trabalham, como os vegetais trabalham, como as figuras, a geometria trabalha, a espiral de Fibonacci,
o Taurus, a flor da vida, os números, as cores, é aquilo onde você entra no universo e vê aquilo tudo se manifestando. Sim, sim, Guia Nestido, isso mesmo. Muito bons. Tenta Healing. Acho que o livro, pelo menos, dá para ler, né? Tem material na internet para lerem. Tem, acho que, inclusive, meditações no YouTube. Quer dizer, não precisa necessariamente sair e fazer uma formação. Mas vão fazer meditações, vão participar, vão ouvir. É interessante. É interessante conhecer, sentir. Inclusive porque é igualzinho que a gente usa. A gente usa isso aqui. Embora com outro nome, mas é a mesma coisa, ok? Então, você vai fazer uma visualização criativa, envolvendo todo aquele reino e fazendo com que vendo aquilo se manifestar. E quando aquilo está pronto, aquilo põe para você que está pronto, né? Como? Mostrando no pêndulo para mim, no caso, o ponto de equilíbrio da mesa. Vamos recapitular? Resumindo. Recapitulando e resumindo. A conexão, ela é feita você sintonizando, procurando o seu melhor ponto de sintonia. Para quê? Para que você faça aquele trabalho sintonizado, encaixadinho, tudo bonitinho, para que dê tudo certo, né? Que as coisas fluam, para que não seja um trabalho difícil, para que ele flua de uma forma gostosa, né? Então, como se você entrasse na sintonia ou pegasse a sua melhor sintonia. É divino interferir? Não ou sim. Deu permissão, agora eu faço conexão com o imóvel. Então, você coloca aqui a chave do imóvel. Eu não tenho nenhuma chave aqui, mas vou colocar um pêndulo, faz de conta que é uma chave. Então, eu coloco aqui a chave do imóvel. É a chave, tá bom, gente? Isso aqui é chave, tá? Ó, não é pêndulo. Coloco a chave do imóvel aqui. Ou um testemunho. O que é o testemunho? Nome. Aí, nome, vai precisar de nome mesmo, porque a casa sua vai ter nome, a casa que você vai trabalhar. Mas isso a gente entra ali no aprofundamento do Casa Viva, tá bom? Isso vai nas aulas mais à frente. Então, o nome da casa, que a gente vai ter que atribuir um nome para casa, a identificação da casa, o endereço dela, onde ela mora, onde ela está, enfim. Então, nós temos uma série de informações que a gente vai colocar aqui que é representado pelo testemunho, ou seja, por enquanto, de forma rápida, o testemunho da casa. Pode ser usado uma chave. Agora você faz a conexão com o imóvel. Bonitinha a informação. Eu tô com o manual aqui. Dá até para depois ver o que é que vocês estão falando aí que tá errado. Tô até procurando aqui, ver se eu acho alguma coisa. Espera aí. Da rede. Porque eu já tenho que falar da rede. Eu tô perdida no meu manualzinho aqui, gente. Vocês têm razão, isso tá muito confuso. Os elementos estão aqui. Apresentação da mesa, dos portais, as dicas, conexão, permissão. Agora tem coisa misturada aqui no meio, por isso que eu tô fazendo confusão. Aí, agora sim. Muito bem. Agora é o ponto de você fazer conexão com o imóvel, né? Então, você já fez a sua conexão, perguntou se ela devia interferir e vai fazer a conexão com o imóvel. Coloca o testemunho aqui, roda o pêndulo em cima, código espírito, fala o nome da casa tal, nossa consciência escolhe. Interação. Eu no comando.
O que quer dizer isso, gente? Esse comando é um comando que está dizendo, é como assim, a sua consciência se projeta para aquela consciência daquele ser inanimado, não é que ele está morto, mas ele é um ser inanimado. Então, a sua consciência se projeta para a consciência desse ser e diz que haverá uma interação, mas que você está no comando. E por que que ele aceita esse comando? Porque ele é um ser que não tem uma inteligência individual, né? Ele é um ser que está sob uma, ele vai servir, ele não é uma inteligência, ele é uma consciência que vai sofrer intervenção conforme outra consciência interferir nele. Então, se for interferida de uma forma ruim, ele vai responder. E se for interferida de uma forma boa, ele vai responder. Ele simplesmente vai responder. Então, é a consciência daquela casa que a sua consciência vai informar, ok? Então, código espírito, casa tal. Nossa consciência escolhe. Interação, quer dizer, nós vamos interagir. Eu no comando, ok? Então, ênfase no que você está falando. Não é repetir uma coisa que está escrita, é dizer o que isso quer dizer. Mesmo que você troque as palavras, mas a intenção tem que ser essa, ok? Fez a conexão com a casa, ok? Agora então a gente começa. Qual é a ferramenta que precisa? Fica pequena a imagem aí, né? Vocês perceberam que o comando que eu coloquei, ele é diferente das outras mesas, ele não é mais eu sou ativar, né? Sou fonte de luz, observando todo o movimento da. Então, da ferramenta que você está utilizando. Então, nós vamos conhecer dentro de cada um desses universos o que está tudo dentro deles, que é o que já está lá no manual de vocês, não é segredo nenhum, né, gente? Mas depois a gente entra mais aprofundamente para entender a forma, a função dessas ferramentas, ok? Deixa eu ver, então... Disco solar. Se estiver trabalhando com o disco solar, estamos falando com todas as emanações divinas do universo, todas as linguagens de Deus, todas as linguagens de luz, em todas as oitavas, em todas as cores, visíveis ou não, né? Estamos falando desse disco, estamos falando diretamente do quê? Estamos falando da espiritualidade, da hierarquia de luz da espiritualidade, tá? Então, essa ferramenta, ela tem aqui dentro tudo que se encaixa dentro de frequência de luz e espiritualidade. A frequência do som. Eu vou passar rapidamente aqui hoje, depois a gente vai entrar mais a fundo, como eu expliquei. A frequência do som. O trabalho que aqui está colocado é exatamente isso, gente. Como vibra o som. Experimentem colocar uma música com aqueles acordes bem finos, ou de barítonos, ou daquelas vozes, daqueles tenores, né? Procurem ouvir um pouquinho e ver como a frequência da voz arrepia a gente de acordo com o tom do som. Às vezes de uma música, de uma nota, de um som. Até o barulho do arrepio, né? Às vezes o arrepio, daquele arrepio do alumínio, ele dá arrepia no corpo. O que é isso, gente? É frequência de som. E aqui está tudo que tem a ver com a frequência do som, tudo que tem a ver com a música, com as oitavas, é todo esse universo do som trabalhando. As redes, Marion, elas são todas as redes do planeta, todas as redes magnéticas, a rede Hartmann, a rede Curry, a rede
de PRI, né, de PRE, temos a rede cristalina, a rede diamante, temos a própria rede magnética. Então, são todas as redes energéticas do nosso planeta, tá? Como se tivesse ali realmente você vendo aquele universo de todas aquele emaranhado de redes se sintonizando, se organizando para gerar aquele equilíbrio naquele imóvel. Gente, ainda tá travado? Exatamente. Essas redes que estão ali, você vai ver todas as redes como se fosse, imagina elas assim, se encaixando, trac, 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 para que elas entrem em harmonia, né? Para que não sejam nocivas para o ambiente, ok? Que são os tais cruzamentos de rede, né? Os pontos estrelas, aquelas redes de Mahatma, quando ela tem aquela energia do positivo, que ela arrebenta a parede e acontece coisas, né? É isso aí. Então, dentro da frequência do som, e dentro da frequência do som também, vale a pena depois vocês verem também, é sobre o tom pineal. Eu tô olhando aqui, Marion, no meu manual, na página 8, já tem sobre as redes. Aqui está escrito: nesse universo estão todas as redes magnéticas e sutis do planeta. Rede dos satélites, das rádios, das antenas, dos celulares, da rede magnética, Curry, PRE, cristalina, planetária, meridianos, etc. Então, ó, estamos sob um manual diferente mesmo, ó. Tá vendo, ó? Depois eu vou lá. Depois eu vou arrumar esse manual lá. Tá, eu ponho lá na plataforma e ponho no grupo também, tá bom? Eu acho que tá no grupo, gente. Eu cuido disso, Nata me ajuda, tá? Manual, nós já falamos sobre isso, né? Você falou, quem tinha falado era dos dragões? Também alguém tinha feito uma outra pergunta sobre o manual. Parece que tá atualizado esse aqui. Ai, gente, vamos lá, deixa o manual pra lá, vai. Que a gente se distrai com essas coisas. Vai mexer no manual. Ah, mas não tem importância. Deve ter errado mesmo, mas você procura que tá todas as ferramentas aí, Kátia. Você tem razão, ele pula pro dragão, depois volta novamente. Vocês estão com aquela versão que estava em teste ainda. Eu vou arrumar, tá bom? Não se preocupem. Esse aqui tem 11. 11. Aí, vamos lá, né, turma? Essa ferramenta aqui é a ferramenta da entrega, a interação cosmotelúrica, né? Juntando o céu e a terra, o ponto de encontro entre o céu e a terra. Aqui as ferramentas de Gaia é a sua ferramenta, onde você coloca as coisas que você quiser colocar. E aqui entra todo o conhecimento que você tiver sobre ambientes, que é um outro assunto que a gente vai falar. Feng Shui, domoterapia, geobiologia, geocron, apometria e outros assuntos, tá? Então, tudo que você tiver, que você conhece, você agrega aqui. Inclusive, aqui seria o nosso ponto de conexão com essa mesa, ok? O coração de Gaia. É como se esse ponto trouxesse para essa mesa. É uma conexão que vocês podem fazer. Trabalhar com duas, tá bom? É uma ferramenta onde você agrega as coisas que você quiser. Vocês já sabem fazer isso. Os golfinhos.
Vamos ver os golfinhos. Para mim, ele tá aqui no número 8, na página número 8, tá representando o reino animal. Bom, gente, não vai... No reino animal é fácil, né? Todos os animais, né? De todos os reinos, mas enfim, todos os animais, tudo que tem vida, que tem animal, e aqui entra também os nossos, o que a gente conhece como os animais de poder, toda a linha que trabalha com o xamanismo, né, com a energia das plantas não, dos animais da terra, da energia da energia do animal de poder, desculpa, falei bobagem. Próximo aqui a gente tem o reino mineral, né? Então, isso aqui eu já falei, representando por todos os cristais, por todos os minerais. O reino vegetal, também já falei sobre o reino vegetal, todas as plantas, tudo que é vivo, tudo que é verde, tudo que faz fotossíntese, todas as flores, todas as energias das flores, todas as informações das flores, todos os florais sutis, todos os florais cósmicos, tudo que tem a ver com planta, com flor, com vegetal, tá aqui. A geometria sagrada, tá? Aí eu vou seguir pelo manual, que se eu for por aqui, já vi que tá fora de ordem mesmo. Ah, gente, para! Eu lembrei o que tá acontecendo, não tá errado. Vocês também me deixam doida. É o seguinte, essas ferramentas, elas estão divididas em 3 camadas, então é assim, ó. Essa camada de ferramentas, depois essas 2 camadas aqui do meio e depois essas camadas de baixo. É por isso que no manual tá assim, ó, e pula de um para o outro, porque ele tá trabalhando essas camadas de cima, tá bom? Então é a camada de cima, camada do meio e camada de baixo. Mas não tem importância, aí por isso que fica pulando. Mas eu arrumo o manual para ficar na sequência, senão a gente fica maluca mesmo, né? Apesar que eu acho que não dá confusão nenhuma, porque é só na hora de ler no manual, não é? Ah, sei lá, depois a gente arruma isso aí, tá bom? Então não tá errado não, o manual não está errado. Ele foi feito assim porque tem a ver com as camadas. Tá ok, Renata? Não briga comigo mais. Então vamos lá, dentro da geometria sagrada, o que a gente tem, né? Bora caminhar. O dodecaedro simboliza todas as formas geométricas. Quer dizer, não é o dodecaedro que simboliza, gente, é na mesa radiônica, esse dodecaedro, ele vai simbolizar tudo que tem a ver com geometria, lá, pontos, retas, curvas, movimentos, proporção, números, astrologia, astronomia, todo tipo de cálculo de retas, de tudo que tem a ver com lógica e com cálculo, tá dentro vai ser representado pelo dodecaedro. É como se você visse a matemática, os números trabalhando, as formas, as réguas, é uma ferramenta bem geral. Vamos ver a outra aqui. Coração de Gaia, eu já falei. Os elementais são... Nós estamos falando sobre os reinos da natureza, né? Estamos falando dos 4 elementos, terra, água, fogo e ar. Como esse processo funciona para que esses elementos consigam se manter equilibrados, como isso funciona dentro da gente, os nossos órgãos, eles são representados por esses elementos, né? A gente vê aí na medicina tradicional chinesa, não é minha área, mas alguma coisa a gente acaba aprendendo, né? Os órgãos são elementos, tem elemento fogo, tem elemento terra, tem elemento ar dentro dos nossos órgãos, né? E a rede aqui não tem, bom, depois eu vejo isso. Enfim, gente, tudo que tem a ver com os elementais, com os elementos, tá dentro daí, inclusive os seus espíritos. Dentro do próximo símbolo, são os símbolos mágicos representados pelo Yoshua, pelo aquele símbolo do Yosha.
ela é o universo da magia, o universo dos rituais, dos pantáculos, dos símbolos, dos signos, dos mitos, dos contos de fadas, deixa eu ver, tem mais alguma coisa que eu não falei? Não, não tem mais nada. É o símbolo mágico. Então, é tudo que nós podemos, tudo que nós chamamos de magia, tudo como nós identificamos de magia, está dentro desse reino, desse universo, tá bom? Inclusive dos pantáculos, dos símbolos da radiônica, todos são formas, né? São formas, são símbolos. A conexão cosmotelúrica eu já falei, seguindo o manual aqui. Qual faltou? Faltou o dragão. Os dragões, vocês vão encontrar informações mais específicas sobre os dragões nos sites específicos, tá? Então, por exemplo, aqui aí no Brasil tem o Dragonlights, isso, da Ana Vidal. Não é difícil achar, é só colocar no Ana Vidal, que vocês já vão encontrar o site dela sobre os dragões. O que eu vou falar sobre a minha experiência com os dragões para vocês e porque eu uso essa ferramenta na mesa. Quando eu vim para Portugal, eu estava fazendo uma alteração nas mesas, né? Eu estava criando, arrumando aquela mesa que é a mesa anterior, que são uns 4 anos aproximadamente. Eu estava criando aquela mesa. E a Aline Mendes, vocês devem conhecer a Aline Mendes, ela falou para mim, você tem que colocar nessa mesa a energia dos dragões, falar com a Ana. Aí eu liguei para Ana, chamei ela no chat, resumindo a história, né? Falei com ela que eu gostaria de colocar na minha mesa a energia dos dragões, mas que não era uma energia que eu estava muito acostumada a trabalhar e que eu queria que ela me falasse um pouco a respeito. E perguntei para ela se eu tinha autorização para fazer isso, né? E tanto dela, enfim, como ela estava ali me representando, que era a única referência que eu tinha, enfim, eu queria que já que ela conversasse com o dragão, que ela me dissesse se eles estavam a vir de vir para a Europa, enfim, alguma coisa nesse sentido. Na brincadeira, né? Enfim, e ela fez um trabalho ali para mim, ela tirou umas cartas e quando ela jogou aquela imagem para mim assim, que ela falou assim, olha a tua resposta, ela me deu um conjunto de cartas. Gente, eu comecei a chorar. Eu chorava, 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 chorava sem entender por quê, mas as lágrimas caíam. E me dava uma alegria muito grande. Só que eu não tinha noção do que estava escrito naquelas cartas. Sabe quando não fala a minha língua, eu nem entendia, não vi nada daquilo. Enfim, mas foi uma coisa que de alguma maneira me tocou. Foi muito forte. Eu recebi como, tipo assim, embora a minha cabeça não pudesse entender, né? Vocês sabem que algumas coisas são ainda meia cabeça dura, né? Então eu percebo, não é pelo que meu senso de correto ou não consegue identificar que eu não posso dizer que eu não senti, que eu posso desprezar. E realmente abri meu coração e trouxe, vamos assim dizer, na bagagem das minhas ideias, os dragões aqui para se desenvolverem aqui. Bom, não me espanta quando eu conheço a dona Filomena Periquito aqui, que já era assim com os dragões, né? Trabalha já bastante com a energia dos dragões. Então, aqui em Portugal é muito mais. A gente encontra muita gente que trabalha com a energia dos dragões. É mais aberto que aí no Brasil, aí no caso, em relação aos dragões. O que são, né, na verdade, esses dragões? São consciências, gente. É uma ex-consciência que as pessoas identificam como dragões, vamos assim dizer, amigos, a dragão como um símbolo de sabedoria, um símbolo de agregar muito conhecimento, né? Que eles vêm realmente com essa forma de asas, de poder e de dragão, e com aquele olho de dragão mesmo. Se apresentam assim no planeta Terra, com essa energia de dragão. Mas são consciências muito amistosas e muito boas de se trabalhar, tá? Então, eu tive outras experiências com essas consciências também, num ancoramento que nós fomos fazer lá em Sintra, né? Então foi uma conexão, uma coisa assim muito interessante também, tipo assim, eu percebi
que está linkado a tudo que a gente conhece, porque tem a ver com a energia dos raios, dos mestres, são 144 consciências, então, na verdade, são só formas diferentes de se apresentar, e quando se apresentam como dragões é muito interessante de se trabalhar. Então, a gente vê esse povo trabalhar, esses dragões voando, e igual nos contos de fada mesmo, né, nos desenhos, pondo fogo, resolvendo, levantando, são consciências bem interessantes, bem, como é que eu vou dizer, bem assertivas, ok? E que mais? Deixa eu ver. Sobre os portais vocês já conhecem, né? Eu acho que eu já falei dos portais, vamos lá. Então, esse ele é o nosso portal cósmico, é igual ao da mesa azul, é o mesmo portal que da mesa azul, não tem diferença. Também aqui o portal disco solar, é o portal também linkado ali a tudo que vem da espiritualidade. Esse é um portal geral, aqui não tem portal 1, 2, 3, são portais específicos. Aqui os portais dos universos, onde nós escolhemos, e aqui o relógio, né? Onde sempre o meu ponto de referência vai ser isso aqui, no dia de hoje, porque depois que vocês aprenderem a fazer a prospecção, isso aqui já começa a ter uma outra informação, além de ser somente um ponto de equilíbrio. Que mais que eu não falei? Antes que me perguntem, e o baguá? Como é que fica o baguá nessa história, né? O baguá, gente, quando nós estávamos trabalhando com ele na mesa anterior, ele significava o quê? Uma área específica que eu ia ter que trabalhar. Esse baguá aqui, ele perdeu a função específica de um baguá. Então, aqui, na verdade, ele só está mostrando para a gente funcionando como um relógio mesmo. Que se você quiser saber em qual área aquela ferramenta necessariamente tem que atuar, é como se fosse um baguá etérico, um baguá como se fosse a aura de uma casa, entende? Então, esse baguá você vai ver. Deixa eu mostrar aqui, peraí. Simular aqui. Então, nós temos quando nós trabalhamos com o baguá do Feng Shui, é um assunto que a gente vai falar também. O que a gente fala? Dentro da casa, a gente aplica o baguá para identificar as áreas, certo? Esse é o baguá da mesa verde. Esse baguá que a gente tem aqui, ele é como se fosse um baguá diferente, é como se ele mostrasse para a gente outras coisas. Vamos imaginar que seja isso. Então, nós temos uma casa. Esse baguá seria como se fosse as camadas da casa, tá? A camada do trabalho, a camada da família, como se fosse no campo áurico da casa. Então, esse baguá, ele passa a ser um pouco diferente. Então, como que eu vou utilizar? Quando você estiver fazendo a mesa, ele pode ser útil, por exemplo, para você saber em qual área que você tem que direcionar aquela ferramenta ou saber para qual área foi direcionada. Ele não tem uma função muito específica, a não ser identificar ou direcionar para qual camada, vamos assim dizer, externa da casa que teria a ver com aquela informação interna, baguá dentro da área, tá bom? Então, é assim que funciona. Bom, gente, resumão, vai. Conecta, ponto de conexão. Pergunta se pode interferir na florzinha. Pergunta qual é o ponto de conexão. Pergunta se pode interferir. Faz a conexão com a casa, coloca aqui o testemunho, faz a conexão, já ativa a coluna búdica, já vai ativar. Faz a conexão. Conexão efetivada aqui, tá no ponto de equilíbrio, tá certo, tá conectado. Qual é o objetivo? Óbvio, o objetivo é definido antes. Acaso você não faz uma mesa radiônica? Ah, eu vou fazer para ver como é que funciona. Então, faz para equilibrar. Ninguém faz uma mesa radiônica, porque eu quero ver o que é. Não é assim. Me dá um objetivo. Eu vou limpar, eu vou programar, eu vou proteger, eu vou vender, eu vou alugar, eu vou
Eu vou fazer o que com aquilo, né? Por que que eu vou fazer aquilo? Para proteger de vizinho, para sumir com os insetos, para acabar com a obra da casa. Tem que ter uma conexão. A conexão com o eu superior, Cris, é feita aqui, ó. Eu pulei, né? Passo a passo eu pulei. Eu arrumo no próximo passo a passo. Aí eu não vou errar mais. Perdi o que eu tava falando. Já esqueci. Tem mais alguma pergunta? Eu já esqueci, eu tava falando aqui. Do Baguá, da Luz, acho que eu já falei de tudo. Ah, lembrei. Esse é o portal do... Portal não. Esse é o... É um portal. Ele funciona como um potencializador. Por isso que a gente, quando coloca aqui a chave, né, da casa ou o testemunho, ele potencializa. E esse aqui, ele vai limpar. Então, esse potencializa e esse transmuta. Potencializa, transmuta. Então, você já começa a ter informação dos portais. Potencializa, ilumina, com a força divina, né? Usa os universos, o ponto de equilíbrio, o ponto de conexão com o cosmo, a linha do tempo, a permissão, o portal geral. Então, eu começo a ter agora aqui todos os portais, entendeu? Todos os portais, para que quando eu ativar um dos universos, eu veja ele atuando em todos os portais. Tá? Então, a frase é só ler, decorar ou criar uma melhor, tá? Sou fonte de luz, observando todo o movimento do reino animal para... Qual que é o objetivo? Para a limpeza da casa, para a proteção dos vizinhos, das pessoas que frequentam, vai fazendo uma proteção geral. Então, você vê ali o reino animal, os animais de poder, vindo, limpando, protegendo, expulsando em todos os portais, em todas as dimensões, vai passando enquanto você vai fazendo aquela visualização ou enquanto você lê o seu comando, né? Põe na potencialização, usa a imaginação, vem aqui embaixo, vira no sentido anti-horário para confirmar, reconfixar, confirmar que você está, que sabe que aqui está sendo feita uma limpeza, né? Limpa esse processo, aumenta a potencialização, inspira no divino, conecta com o cosmo, aciona os universos, aciona o tempo. Vocês entenderam? Então não tem muito um passo a passo, é mais abrir o universo, dar o comando e deixar aquilo fluir entre os portais. Ok? Vamos lá, de novo. Conecta. Vamos ver, agora vocês me ajudam para não esquecer. Primeiro passo, conexão. Vê se eu tô certa. Ponto de equilíbrio. Encontrei meu ponto de equilíbrio, faço a conexão com o meu eu sou. Pergunto se é divino interferir. Deu que é divino interferir, faço a conexão com o imóvel, que estará a chave ou o testemunho já preparado aqui. Fiz a conexão no imóvel, código espírito imóvel tal, nossa consciência escolhe conexão. Eu no comando. Qual a ferramenta que eu preciso? Ah, e depois eu vou aprender vocês, ensinar vocês a verem os pontos de equilíbrio da casa, mas aí depois ela lá para trás. Qual a ferramenta que eu preciso? Por exemplo, o som. Então, eu vou ativar o som, eu vou ver o som, eu vou sentir o som, eu vou encaminhar o som em todos os portais, eu vou vibrar a frequência do som, né? Se você tiver som, inclusive, na sua casa, se você puder ouvir ou deixar tocar baixinho tons pineais, que eu vou deixar lá para vocês também, muito bom para fazer limpeza na casa, Quinta Sinfonia de Beethoven, tem umas frequências bem interessantes no YouTube também para trabalhar com o som. Caindo a ferramenta, ativa a ferramenta em todos os portais. Deu entrega cosmotelúrica, ponto, conexão, serra, terra e céu, o ponto de conexão, a superfície da terra, é o ponto de entrega cosmotelúrica, que a gente faz a conexão
do céu com a terra naquele imóvel, conectando ele nessa rede de luz, okay? Conectando ele nessa rede de luz, que tá, a coluna búdica está ancorada, é onde esse imóvel vai ser energizado, trabalhado, vai ficar conectado com uma fonte permanente que vai ali estar trabalhando com aquela energia daquele imóvel, sempre ali naquela transmutação, ok? Então, quando pediu a entrega, você faz a entrega do trabalho e se desconecta da mesa. Tem uma frase específica para desconexão. Eu não me lembro como que eu coloquei na apostila, mas provavelmente deve ser algo como código espírito. Nossa consciência escolhe desconexão imediata de todas as informações que recebi e vivi durante a interação. Alguma coisa nesse sentido. Vocês vão achar a frase aqui. Por quê? É uma frase que eu estou usando a mesma linha que eu fiz de consciência com aquela casa, a mesma linguagem que eu usei para fazer a consciência com a conexão da casa, agora eu faço a desconexão, ok? Entenderam? Por exemplo, Cris, por exemplo, sim. Tem que explorar mesmo. Vocês vão ter que. Eu vou, durante esse curso, trazer uma forma de vocês explorarem um pouco mais isso. Tem que explorar, tem que conhecer as ferramentas, tem que assistir filminho no YouTube, criar a imaginação, criar o hábito da visualização, se não tiver, criar o hábito da visualização, fazer exercícios com Theta Healing, que é para treinar a cabeça para o uso da mesa. Tem gente que é muito fácil, é muito natural. Pega aquilo, acontece, sente, vê, percebe tudo. Tem gente que não é tão simples assim. Então tem que treinar a visualização. Você não vai. Você vai visualizar, você vai ver aquilo acontecer, você vai criar na sua mente um final para aquela história. Vendo o movimento dos cristais, das plantas, da geometria se movimentando. Quer dizer, você vai entrar naquele mundo e vai trabalhar junto com aquele mundo na transformação. Você vai direcionando o que eles estão fazendo e vai vendo esse povo trabalhar. Tá bom? Ai, deixa eu ver. Não, Cris, aqui nós trabalhamos tudo com ferramentas muito amplas. Se você quiser ancorar alguma coisa específica, você vai na mesa anterior, na mesa verde. Aquela é específica. Floral, qual floral para qual lugar? Geometria, qual geometria para qual lugar? Essa mesa ela não trabalha com individual, é tudo junto. A bineural 639, ela está dentro da ferramenta som, tá bom? Tudo que for som está lá dentro. Eu sugiro para que nós ouçamos, né, os sons, essa frequência, deixar a nossa consciência sintonizar um pouco com frequência também. Tomar cuidado com a frequência do que anda ouvindo todos os dias, né? Não, Cris, eu acabei de explicar, querida, não precisa ancorar, porque o 639, ele tá dentro da ferramenta som. Sim, Cris, tem duas vezes, é isso que eu tô falando desde o início do curso. Acho que você caiu durante algum período, você perdeu alguma coisa importante. São duas mesas, ok? Na verdade, são três. É tudo um povo só. Essa mesa. Opa! Que é uma mesa de ambientes muito boa para trabalhar em casa, ambientes muito boa. Ela trabalha ali muito perto da casa, muito dentro da casa. Essa mesa, que é outra mesa, ela não trabalha como se fosse dentro, mas como se fosse fora da casa, né? Ela trabalha numa oitava diferente, tá? Então, essa que trabalha numa oitava diferente são ferramentas de frequências diferentes, são universos de ferramentas. E aquelas são frequências de ferramentas, entenderam? Isso mesmo, Priscila.
Gente, mais alguma dúvida? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Eu acho que eu não vou dar mais aula não, porque nós já estamos 1h30 aqui já. Tô cansada. Olha, vocês conseguem usar a mesa já agora, né? Não consegue? Tudo operador de mesa radiônica vai pegar o manual aí e já vamos começar para amanhã, tá bom? Nós vamos para nossa casa. Uma limpezinha básica. Gente, essa mesa funciona. Vocês gostam da mesa azul, né? Vocês vão gostar dessa. É muito boa, é muito boa. Eu tava com uns problemas aqui na minha casa complicados, viu? Vocês não têm noção de cada coisa que aconteceu aqui. Do nada me surgiu. Agora já acabou a aula, tá? Quem quiser ir embora pode ir. Já desliguei a gravação. Stop. Para, meu. Não quer parar. A gravação não quer parar.